Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês o apoio que nos têm dado e dizer que estamos trabalhando bastante para atingirmos o nosso objetivo, que é apresentar equipamentos compatíveis com a realidade e exigência do Inmetro. Tudo isso aí para facilitar os vários procedimentos da portaria 173 e 158, razão pela qual nós queremos apresentar a vocês hoje a nova bancada. Essa bancada ela foi verificada, foi projetada para fazer um atendimento múltiplo, ou seja, de vários componentes ao mesmo tempo, para se ganhar tempo. Isso tudo para obedecer essas prerrogativas da própria portaria, que menciona um determinado tempo para cada tipo de procedimento de ensaio de componentes. Isso tem causado problemas porque as empresas não têm capacidade técnica para fazer quantidade e assim elas têm restringido a quantidade de selos liberados mensalmente. É claro que não basta ter a bancada, não basta ter os diversos sistemas. É muito importante utilizar os equipamentos, utilizar bem, fazer manutenção correta, substituir eventualmente alguma peça que se estrague. O importante é que amanhã o IPEM pode aparecer para fazer a constatação, a fiscalização, e a empresa tem que estar funcionando de acordo. Por isso nós estamos às suas ordens e nosso equipamento também está às suas ordens. Nós vamos mencionar aí os diversos tipos. Essa bancada, como eu disse para vocês, é uma bancada especial para quantidades de componentes. Tudo atendendo à nova portaria 173. Nós temos nessa face da frente testes pneumáticos e até testes hidrostáticos, e do lado de cá nós temos uma mesa que atende a testes hidrostáticos de mangueiras de alta pressão e baixa pressão. Os dispositivos de bloqueio, os novos dispositivos de bloqueio, que facilitam sobremaneira a colocação, digamos, na mangueira e a estanqueidade dela. E aqui a novidade, ou seja, nós testamos 3 de uma vez, e um indicador de pressão que mostra exatamente o terço médio desse teste, que é feito entre 16 e 18 kg força por centímetro quadrado. Aqui na lateral nós temos uma saída só para mangueiras para pressurização indireta, que é muito difícil hoje. E esse teste aqui é feito entre 16 e 18 quilos, onde a gente vai, enfim, elevando a pressão hidrostática até que haja um equilíbrio, porque a mangueira ela se dilata. E essa dilatação da mangueira provoca sempre uma certa variável de pressão. Por isso que a portaria ela menciona entre de 16 a 18 kg força. Ela estabilizou e é o suficiente. Não pode ter vazamento nas pontas, e isso daí é constatado facilmente. Bom, se for apenas uma mangueira, a gente usa esses bloqueios para tapar os furos que estiverem sobrando eventualmente. Bom, os IPENs eles pedem também que a gente coloque proteção para, no momento que a bancada estiver sendo pressurizada, que coloque-se essa proteção para evitar, se tiver uma soltura da mangueira, que ela não cause dano ao operador. É uma exigência que a gente cumpriu. O teste for de baixa pressão, utilizamos uma bomba de teste de baixa pressão, que pode ser essa aqui, que é convencional, que todos os senhores sabem. Se quiser também, enfim, essa bancada de testes, ela pode seguir com 2 bombas. Isso, logicamente, a critério do comprador. Sempre temos um orçamento para cada tipo de possibilidade financeira. Na parte frontal da bancada, colocamos um kit de teste de ampolas. Esse kit, ele pode ir exatamente nesse ponto para fazer os testes de ampola.
Entretanto, não é um equipamento que usualmente segue com essa bancada de testes múltiplos. Apenas demonstramos aqui a possibilidade de colocação do kit também aqui. Nós temos uma pequena morsa para exatamente fixarmos suporte para a gente poder acoplar as várias válvulas, no caso aqui, para engate rápido. Isso aqui é uma válvula de CO2. Dentro do novo procedimento, nós temos que fazer o bloqueio da válvula para a gente poder fazer a válvula aberta ou a válvula fechada. Isso também é um novo procedimento. Então, conforme a gente havia falado, esse é o dispositivo para teste de válvula de CO2. Uma vez tendo colocado a válvula, as três válvulas na base, simplesmente nós colocamos a peça, uma, duas e três, e juntamos nitrogênio, que é exatamente obtido nesta fonte, nós vamos explicar daqui a pouco, não é? Aqui nós temos uma fonte de nitrogênio com 14 quilos ou com 10 quilos e meio. Para a gente fazer esse teste, eu coloco essa parte aqui para injetar nitrogênio dentro do sistema. E, logicamente, vou pegar a mangueira da bomba de teste de alta pressão manual, tá? E colocar também aqui. Quando eu coloquei isso aqui, eu verifico sempre se ela está bem fixada, porque se esse engate soltar-se, pode inclusive causar um problema e um susto pelo menos, tá? Então, tudo colocado, né? O que eu faço eu abro a válvula com 14, tá? E, logicamente, aqui houve vazamento, tá? Não foi colocado direito. Vai ter que cortar isso aqui, porque não foi nem testado também. Este NIPLE atende a válvulas de 3/4 NPT ou 3/4 NGT. Ele tem um O-ring que faz a vedação embaixo. Então não há necessidade de dois NIPLES. Estou colocando novamente. Quando eu injeto 14, esse manômetro ele acusa os 14. Então todo o teste eu faço observando este indicador de pressão. Coloco a peça no interior. Da água para verificar exatamente vazamentos. Podemos observar internamente as três válvulas sendo testadas. Nós vamos elevar a pressão hidrostática, fechando o alívio. A gente vai fazer o teste hidrostático, elevando a pressão até os 130 kg. Teste feito, observamos 130 kg força por centímetro quadrado no manômetro que fica submerso junto com o conjunto. Esse teste nós precisamos fazer com a válvula fechada e com a válvula aberta. O regulamento técnico da qualidade não prevê um tempo específico para isso aqui. 10 segundos, 15 segundos é o tempo necessário para a gente ver que não há vazamento. Aliviamos a pressão. Retiramos a peça e vamos partir para válvulas com a válvula aberta. Enviei.
a válvula aberta é um procedimento também necessário. Aqui nós estamos com as válvulas todas abertas e com esse dispositivo fechado. Todo ele fechado, para que a gente verifique com a válvula aberta a estanqueidade da válvula. O teste é feito da mesma maneira, ou seja, nós colocamos o conjunto dentro e fazemos a verificação da estanqueidade também da válvula. Qualquer vazamento que ela tenha, ela aparece na água. Tá? Qualquer vazamento, ela vaza, certo? Ela apresenta as borbulhas. Bom, vocês acabaram de ver um teste hidropneumático. Nós terminamos. Botamos cada coisa no seu lugar. Esses equipamentos, ou seja, nós temos aqui um cilindro de nitrogênio. Lateralmente nós temos um regulador de pressão. Esse regulador ele tem um primário de alta pressão. Esse regulador ele não tem diafragma, ele é a prova de explosão. Nós temos aqui o dispositivo de regulagem do próprio regulador, com um manômetro padrão classe A de 40 kg força por centímetro quadrado. Temos esse manômetro de 30 para que exatamente a pressurização de 10,5 fique dentro do terço médico e médio PET, e é possível regulagem nesse secundário da pressurização do extintor, que também eu posso fazer nessa bancada nessa lateral. Por essa razão, nós colocamos esse protetor de pressurização para mostrar para vocês como é que funciona o dispositivo de pressurização. Ou seja, é muito prático. O extintor ele é colocado nesse dispositivo e, logicamente, esse nível ele é rosqueado na válvula. Como que se coloca? Simplesmente a gente, para tirar o extintor daqui, basta eu levantar e colocar novamente e apertar. Já ele está fechado. Coloquei a trava. Tendo a regulagem do tamanho do extintor feita aqui. Sempre eu faço a regulagem com ele fechado, para que haja espaço para ele poder fazer o fechamento. Aqui eu rosqueio o dispositivo, aqui eu encaixo a ponta e com toda segurança eu faço a pressurização olhando para o indicador de pressão, nunca no indicador de pressão do extintor, mas sempre para o sistema. Como aqui eu faço toda a pressurização olhando este manômetro, que é o indicador da saída de pressão. Ou seja, eu vou ter sempre uma pressão coerente com aquilo que eu preciso e que o projeto do fabricante pede, seja de 10,5 kg, seja de 13,5 kg, enfim, eu faço essa regulagem secundária aqui. Como a maior parte é 10,5 kg, isso aqui fica em 10,5 kg. Bom, essa mesma pressão que nós temos aqui, que sai do nitrogênio e reduz aqui primariamente, ela tem uma extensão para esse lado de cá. Essa extensão, ela é toda e ela é toda com engate rápido, e exatamente para que facilite a colocação dos diversos segmentos. No caso de válvulas M30, são válvulas de extintores de baixa pressão, o regulamento do Inmetro prevê que se faça o teste pneumático da válvula quando a gente vai fazer a inspeção de segundo nível, com a válvula fechada 2 minutos e com a válvula aberta também por 2 minutos. Normalmente o que a gente faz é o primeiro ensaio com a válvula aberta. Quando a gente vai fazer com a válvula aberta, a gente precisa fechar todos esses bloqueios, né,
para que, logicamente, esses bloqueios não fiquem com vazamento, já que está a válvula aberta. Por que, em primeiro lugar, fazer aberta? Porque se tiver algum problema, algum defeito de pino, a gente vai, logicamente, resolver o problema, porque é exatamente o pino que vai dar vazamento na parte superior por causa do O-ring ou na parte de baixo por causa da própria vedação da pera. Então, se tiver algum defeito, a gente já pode tirar esse defeito. Eu coloco o engate rápido aqui e coloco nessa fonte, e em seguida eu, abrindo o nitrogênio, eu verifico algum vazamento que porventura vá ter, abrindo a linha de 14 também, tá? Colocando essa parte aqui dentro da água, eu posso verificar algum eventual vazamento. Conforme vocês podem ver, essa válvula, essas 3 válvulas não tem vazamento. O tempo que eu faço isso aqui é 2 minutos. Isso está escrito no regulamento. Eu tenho que deixar a válvula submersa em observação por 2 minutos, com a válvula aberta ou com a válvula fechada, que é o que nós vamos fazer em seguida. Eu fecho a fonte, puxo e tiro. Eu aqui utilizei a própria trava para deixar a válvula aberta, conforme vocês podem ver. É uma possibilidade. Agora, com a própria válvula aberta, eu tenho que abrir esses dispositivos aqui, para exatamente poder sair a pressão. E voltar novamente para dentro, para verificar se tem vazamento com a válvula fechada. No caso aí, nós também não temos, aparentemente, vazamento. Esse teste demora 2 minutos. E esse tempo eu devo cronometrar aqui. Ele vai correndo e marcando o tempo que está correndo o teste. Por que nós colocamos o indicador de pressão junto com a válvula? Porque nós estamos fazendo o 2º nível. E mesmo no terceiro nível, quando essa válvula já chegou aqui, esse indicador de pressão, ele teria que ser feito o teste de estanqueidade e o teste de verificação se ele está realmente marcando corretamente. Então aqui eu tenho uma regulagem para 10,5 kg ou uma regulagem para 14, que é exatamente essa linha. A estanqueidade eu fiz com 14. E para verificar se o manômetro está marcando corretamente, com 10,5 que eu faço o ajuste aqui. Conforme vocês podem observar, esse manômetro é o manômetro de ajuste de 10,5, que eu abriria aqui e verificaria a pressão que ele está sendo submetido também até na secundária. A razão de se fazer um indicador de pressão junto com a válvula é para a gente ganhar tempo. Já que a pressão é de 14 na válvula e 14 também no indicador, por que não fazer tudo ao mesmo tempo, quanto à estanqueidade? E antes da gente fazer esse ensaio, a gente eleva em 10,5 aqui. Então a gente verifica os 3 indicadores, alivia e vê se ele volta para o 0. Em seguida procede da mesma maneira, ou seja, nós já fizemos todos os testes de uma vez só. E analisamos válvula por válvula montado com seu componente. Uma outra vantagem é que possíveis vazamentos que ocorram entre a válvula e o indicador de pressão, elas ficam praticamente nulas, enfim, anuladas aqui. Quando a gente vê essa estanqueidade, além de verificar a estanqueidade do indicador, da válvula, a gente vê também a estanqueidade da conexão da válvula com o indicador de pressão. Bom, fechamos, né? Aliviamos que jeito? Colocando a pressão por aqui, tá? Ou até poderíamos ter fechado aqui. Isso aqui foi um segundo ensaio que a gente fez. Quando eu quero
testar apenas indicadores de pressão, eu uso essa régua aqui, coloco até 4 indicadores e, logicamente, esse é um alívio. Eu coloco o engate rápido e, logicamente, abrindo, eu já verifico, inclusive, a estanqueidade dos indicadores. Coloco todos novamente dentro da água e faço a verificação se tem algum vazamento. Esse aqui, o último manômetro, parece-me que apresenta um vazamento. Os outros não. Isso quando somente são manômetros, somente para manômetros. Bom. Agora nós vamos fazer um teste para 3 mangueiras de CO2. A gente, para a colocação desses plugs aqui, a gente utiliza essa pequena amostra. E essas mangueiras, como a pressão ela é utilizada, dependendo do tipo, quando são portáteis, 135 kg força por centímetro quadrado, então nós utilizamos esse mesmo manômetro e conectamos essas mangueiras nesse engate rápido. Este é um dispositivo universal para regulagem de tampas de extintores de pó com ampola ou até com tampas de carretas. Uso o mesmo dispositivo. Esse dispositivo ele se abre, somente para mostrar para vocês uma maneira mais prática para utilizá-lo. A gente prende na própria amostra e aqui exatamente a gente vai soltar. Eu vou soltar para mostrar para vocês. A tampa ela é colocada aqui, passamos um pouquinho de vaselina aqui para que ela pegue no fundo da válvula. Com ela aqui nessa situação, nós não vamos ter vazamento. A válvula antes aqui foi feita a manutenção, foi desmontada, foi verificada, montada, nós vamos somente ver a regulagem disso aqui. Então a regulagem nós montamos nesse dispositivo, tem que montar essa peça aqui, fechamos o necessário sem bloquear a tomada da regulagem. E com a válvula, inclusive, pode ficar até presa, nós colocamos esse engate rápido aqui, utilizando uma chave de fenda, eu vou fazer essa regulagem. Sendo que essa regulagem eu faço com 14 quilos. Eu abro essa válvula reguladora e posso utilizar sabão, passando o sabão aqui, eu vou abrir até que haja um borbulhamento. Claro que a regulagem disso aqui é entre 16 e 18 a válvula vai abrir. Essa regulagem eu sempre faço nesse regulador primário, já que aí então eu vou ter essa mesma regulagem nessa linha aqui. Também entre 16 e 18 ela tem que abrir. Essa enfim, para qualquer tipo de tampa, seja de carreta ou seja uma tampa de portáteis como essa aqui que nós estamos mostrando. Para a conexão dessa ponta aqui, para a gente tirar qualquer vazamento, a gente utiliza esse dispositivo. Eu coloco esse dispositivo aqui, utilizando o alicate, e simplesmente eu aperto esse alicate aqui e dou uma leve apertada aqui.